começo da valorização artística no Brasil deu-se no ano de 1808, com a chegada da família real portuguesa ao Brasil. Na cidade do Rio de Janeiro, até então capital do país, foram construídos prédios militares e administrativos, importantíssimos para a mais nova capital. Em 1816, iniciou-se uma operação chamada de Missão Artística Francesa, onde alguns arquitetos, pintores e artesãos, liderados por Joaquim Le Breton, que implementou alguns toques neoclássicos na parte urbana do Rio de Janeiro. A esses artistas também coube fundar a primeira escola de artes laica patrocinada pelo governo, a Escola Real de Artes e Ofícios. Os artistas formados nessas escolas davam uma nova face à cultura brasileira, com paradigmas da cultura francesa, e muitos deles tiveram influência em cerimônias da monarquia, e ainda também relatavam a vida da aristocracia brasileira. O período artístico histórico brasileiro é muito importante, pois dele saíram obras famosas como O Grito do Ipiranga. A Pinacoteca do Estado de São Paulo, hoje conhecida pela grande quantidade de obras brasileiras do século XIX até os dias de hoje, nem sempre foi assim. Projetada pelos arquitetos Ramos de Azevedo e Domiziano Rossi no final do século XIX, foi fundada apenas em 1905, contendo apenas 26 pinturas em seu acervo. Ela dividia espaço com o Liceu de Artes e Ofícios do Estado de São Paulo naquela época. A inauguração serviu como uma grande propaganda do Museu do Estado de São Paulo. Porém, quando aberto ao público, em 1911, o museu sofreu duras críticas, pois ninguém sabia para que fora criada. E em 1930, com a entrada de Getúlio Vargas no poder, a Pinacoteca quase foi extinta, pois ficou fechada durante toda a Revolução e ainda por cima teve um incêndio, o qual fez com que parte do acervo fosse doado, vendido e emprestado. E, somente em 1956, a Pinacoteca abriria espaço para a arte moderna, inaugurando uma sala com obras de tendências não acadêmicas e sediando a exposição modernista. De meados de 1993 até fevereiro de 1998, a Pinacoteca do Estado passou por uma grande reforma, com o projeto do arquiteto Paulo Mendes da Rocha, orçado em aproximadamente 10 milhões de reais, para adaptar-se aos padrões museológicos internacionais. Com o passar dos anos, formou-se um significativo acervo com quase 10 mil obras. Desde 2006, a Pinacoteca é administrada pela Associação Pinacoteca Arte e Cultura. Atualmente realiza cerca de 30 exposições e recebe aproximadamente 500 mil visitantes por ano. A Pinacoteca apresenta a exposição com 12 esculturas táteis em bronze que fazem parte do acervo do museu. A seleção das obras foi realizada considerando a indicação do público com deficiências visuais, que participou de visitas orientadas ao acervo do museu nos últimos 5 anos. Além disso, dimensão, forma, textura e diversidade estética, que facilita a compreensão e a apreciação artística dessas obras ao serem tocadas. Foram outros critérios adotados para a escolha das esculturas. Com esta iniciativa, o público poderá explorar e reconhecer, por meio do toque, folder e catálogo em dupla leitura, tinta e braille, além de audioguia, as obras expostas, elaborado especialmente para os deficientes visuais. Esta é mais uma ação do Programa Educativo para Públicos Especiais, PEP, voltado para garantir a possibilidade de fruição da arte para as pessoas com necessidades especiais, sensoriais, físicas ou mentais. Vou apresentar a vocês a obra Antropofagia, uma das principais pinturas de Tarsila do Amaral. Este quadro tem dimensões de 126 por 142 centímetros. A técnica usada foi óleo sobre tela e foi feito no ano de 1929. Para fazer o quadro Antropofagia, a pintora Tarsila do Amaral uniu duas obras anteriores, A Negra de 1923 e A Bapuru de 1928. Os seres entrelaçados possuem cabeças diminutas e sem faces, num corpo gigantesco que leva à ausência de pensamentos. A união dos dois personagens exclui-os da condição de mito, integrando-os à paisagem. Ao fundo, a artista faz a junção do cactus e do sol, presentes na obra A Bapuru, com bananeira presente na compilação A. Negra.
Esta obra foi feita por Flávio Cerqueira e seu nome é Antes que eu me esqueça. A escultura é feita em bronze e é recoberta com tinta eletrostática, ganhando o aspecto de acabamento industrial. Quanto ao seu significado, percebe-se que o rapaz representado possui traços afrodescendentes e a sua posição em rumo ao reflexo sugere uma busca por si mesmo. Em meio ao contexto social do Brasil, é difícil definir uma única imagem dos brasileiros, já que é um povo formado pela miscigenação de diversas outras etnias. O garoto, neste caso, procura questionar e buscar sua identidade, ou como o título da obra sugere, ele tenta não se esquecer de sua identidade. E por último, e não menos importante, devemos dizer um dos pontos negativos da Pinacoteca, que não é ela em si, e sim os seus arredores. Situada no centro de São Paulo, a Praça da Luz peca na parte de segurança e higiene, estando sempre suja e cheia de moradores de rua. O Museu da Pinacoteca fica na Praça da Luz, em frente à estação Luz do metrô e da CPTM, sendo uma das melhores opções para quem usa o transporte público. Fica aberto de quarta a segunda, das 10 da manhã às 5h30 da tarde, com permanência até às 6 horas. O local oferece um bicicletário e um estacionamento gratuito para quem precisar. O telefone de contato é 11 33 24 1000. Em relação aos ingressos e preços, a inteira é R$ 6,00 e o de estudante é R$ 3,00. Porém, crianças de até 10 anos e idosos com mais de 60 anos não pagam. A visitação é gratuita aos sábados. Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you may not be right for some.